Glória a Deus. Vamos para o momento de dízimos e ofertas? Você se alegra com isso? Abra a tua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 3, no versículo 10, um texto bastante conhecido. Aleluia. Dízimos e ofertas, queridos, é um momento de muita alegria. Para nós que temos clareza que esse momento é um momento tão solene, faz parte do culto, que também alegra o coração de Deus. Isso é prova, irmãos, também da nossa fidelidade com o Senhor. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu queria destacar 3 pontos aqui muito importantes desse versículo aqui de Malaquias 3:10. O primeiro ponto é onde ele fala sobre o lugar onde devemos entregar os dízimos. Sabe, muitas pessoas, elas pensam que dizimar e ofertar ao Senhor é fazer ações sociais, e não há nada contra isso. A nossa igreja, muito pelo contrário, ela também é envolvida com projetos sociais. Você sabia disso? Então, o lugar onde devemos deixar o dízimo e as nossas ofertas não são nos projetos. A Bíblia fala especificamente, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao templo, à igreja. Esse é o lugar, queridos, onde nós devemos depositar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas ao Senhor. Não é, irmãos, nós fazendo uma caridade ou entregando para alguém que você está vendo numa situação difícil, que vai suprir como que se você tivesse entregado na igreja. O lugar onde nós devemos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, é claro, é na igreja. Amém? O segundo ponto que ele fala é a finalidade dos dízimos. Ele diz, olha, para que haja mantimento na minha casa. Nós sabemos que a nossa igreja é envolvida, como você viu bem aqui no projeto Bem na Hora. E por ano, queridos, nós entregamos toneladas e toneladas de alimento. Cestas básicas que suprem a necessidade de pessoas aqui da nossa sociedade, da nossa cidade, até mesmo do nosso estado. Irmãos que estão passando por dificuldade também. E tudo isso é fruto da sua generosidade, do seu dízimo e da sua oferta. Também, irmãos, aqui na nossa igreja nós temos coisas a serem supridas, como equipamento de som, como as cadeiras, ar-condicionado, conta de luz e de água. Amém? A assistência aos santos, ou seja, as pessoas que estão vivendo de uma maneira integral no ministério, eles também são dignos do salário deles. E tudo isso é fruto do nosso dízimo e da nossa oferta. E o terceiro ponto que o Senhor fala é provar-me nisto. Essa parte, irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho nisso, quando Deus fala assim, me prove nisso, Deus não é pego de surpresa, irmãos. Quando Deus fala algo, você pode ter certeza, é assim conforme Ele falou. E Ele diz, olha, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medidas na sua vida. Deus, irmãos, é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel, irmãos, para fazer você superabundar em toda boa obra. Deus é fiel, irmãos. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as comportas do céu. Irmãos, você vê num período chuvoso como esse, quando se abre uma comporta numa barragem, você vê a avalanche que se torna. Você imagina Deus abrindo as comportas dos céus e derramando sobre a sua vida bênçãos e sem medidas. Essa é a consciência, irmãos, quando nós temos que ter no que diz respeito ao dizimar e ao ofertar. E derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Com a consciência, irmãos, de que é na igreja o lugar onde você deve depositar. Com a finalidade, irmãos, de que a obra vai ter que avançar ainda mais e mais suprida. E com a consciência de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Tá? Seja generoso essa tarde. Amém? Você que quer fazer por meio de dinheiro em espécie, aí à sua frente temos um envelope. Você pode estar fazendo isso por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, eu vou fazer por meio de cartão de crédito. Por gentileza, eu queria pedir para trazer aqui a maquineta. Por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos lá a nossa tesoureira. E você pode fazer também por esse mecanismo. Você que é mais moderno, se quiser fazer por meio da nossa chave Pix, nós temos aqui o CNPJ da nossa igreja. Você pode estar fazendo isso por meio do Pix. E você que está em casa, se quiser fazer também, participar desse momento e deve participar, pode fazer por meio do Pix ou do código QR que está aí na tela do seu aparelho eletrônico. O que não nos faltam são mecanismos para nós participarmos
desse momento. Amém? Com essa consciência, irmão, separa o teu dízimo, a tua oferta, entendendo que Deus ele é fiel para fazer, cumprindo a tua palavra, assim como Ele tem feito na vida de tantos outros, na nossa também não será diferente. Amém? Você já separou o seu dízimo, a sua oferta? Glória a Deus. Aleluia. Levanta o teu envelope, o teu aparelho eletrônico. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade de ofertar, Pai, na tua casa. Entendendo, Senhor, que aqui é o lugar onde deixamos nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, com a finalidade, Pai, de que o teu reino venha avançar ainda mais. Que não falte nada, Pai, no teu reino por falta das nossas ofertas, porque nós somos generosos e ousados para depositar, Pai, aqui que nós entendemos que é a parte de honra a você. Nós entregamos, Pai, cada dízimo e cada oferta, e nós consagramos a você, o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sai do teu lugar com alegria, vem ofertar e dizimar ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Levante suas mãos, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Seguirão até o fim. Maravilhoso, maravilhoso, glorioso, Rei dos reis, meu irmão, vive em mim. Elevo o meu canto, o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Maravilhoso, levante as suas mãos, queridos. Glorioso, declare isso. Rei dos reis, meu irmão, vive em mim. Você tem consciência disso? Elevo o meu canto, ele habita em você, queridos. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque até aqui você tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque você não falha. Você é o nosso Pai e cuida de nós. Oh, obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado. Oh, Jesus, obrigado porque você derramou até a última gota do seu sangue para nos salvar, para nos resgatar e nos dar vida eterna. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui você tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque você não nos desampara. Oh, você tem nos sustentado. Você tem nos ajudado. Você não tem nos deixado só. Oh, como nós somos gratos a você. Oh, Senhor, obrigada. Obrigado por a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde para exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado pela unção do teu Espírito disponível para nós nessa tarde. Oh, obrigado, Senhor, porque nós não sairemos por aquelas portas da mesma forma como entramos, mas algo extraordinário acontecerá em nós nessa tarde para a tua glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Espírito Santo, esse culto é seu.
Faça conforme a sua vontade, o seu querer. Eu estou aqui para ser um canal do Senhor, para alcançar a tua igreja nessa tarde. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale tudo aquilo que você quer, em nome de Jesus. E que esse tempo seja o tempo certo para esse momento, Pai, que você preparou, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Obrigada, gente. Aleluia. Pode sentar, gente. Deus é fiel, amém? Oh, glória a Deus. O Senhor é bom, queridos. A bondade dele dura para sempre. Não importa o que esteja acontecendo. Amém? Ele é bom em todo o tempo e o tempo todo. Não importa o que aconteceu antes de você vir para a igreja. O que importa é que ele é a resposta que você precisa e ele está dentro de você. Aleluia, ele não nos deixa só em nenhum momento. Todo o tempo ele está conosco. Ele não nos desampara. Amém? Aleluia. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele operou milagres, mas ele subiu e ele enviou alguém, amém? E é sobre ele que nós vamos falar hoje à tarde, amém? Vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a unção. Se eu fosse colocar um título para essa ministração, eu colocaria unção, poder capacitador, amém? Aleluia. Lá em João 4, no versículo 4, nós vamos abrir. Abra aí a sua Bíblia em João 4. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a irmã Miriam, amém? Eu sou esposa do pastor Fábio Silva. Tenho 2 filhos, Samuel, de 16 anos, que estava tocando aqui, e a Elizabeth, de 5 anos. Essa é a informação para quem não me conhece ainda, amém? Porque nossa igreja está crescendo e muitas pessoas estão chegando, amém? E aí pode ser que você pergunte assim, quem é essa? Como é o nome dela? Agora você já está sabendo. Meu nome é Miriam. E é uma honra estar aqui para compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu acredito que você vai ser grandemente abençoado. João 4, versículo 4... eu vou ler aqui algumas coisas e vou parafrasear. Depois você pode ler na sua casa com mais tempo, para a gente poder aproveitar o tempo. Diz assim, João 4, versículo 4. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Isso era Jesus, que estava indo de uma cidade para outra. E ele passou por Samaria, porque era necessário. Existem coisas na nossa vida que são necessárias. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Queridos, eu vou parafrasear aqui, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre a mulher samaritana. Jesus, ele foi de uma cidade para outra e ele teve que passar nessa cidade. E Jesus era homem como eu e você, amém? E ele cansou e ele se sentou. Ele estava fazendo algo natural. Mas Deus pega as coisas naturais para transformar em bênção muitas vezes para nós, amém? Às vezes você pode pensar que o que você está fazendo possa ser algo natural, mas por trás disso vai ter algo espiritual que vai alcançar a vida de alguém. Os meninos estão ali gravando os cultos, eles estão fazendo algo natural, porque isso aí pode qualquer profissional fazer numa rede de TV que não tem nada a ver com o evangelho. Mas o que eles estão fazendo ali naturalmente, de alguma forma está alcançando espiritualmente pessoas que possam ouvir o que está sendo ministrado aqui. Amém? Então nunca pense que o que você está fazendo é algo sem valor, porque tem grande valor. Talvez você não tenha noção do que você possa estar fazendo, ou das pessoas que você possa estar alcançando através daquilo que você está fazendo. Amém? Nós somos espirituais, queridos. Tudo que nós fazemos depois que nós confessamos Jesus como Salvador é espiritual. Você não é mais natural. Amém? Você é um espírito.
que possui uma alma e habita nesse corpo. Aqui é uma casa que foi feita simplesmente para você habitar aqui nessa terra, reinar aqui em vida e depois ir reinar no céu com o Senhor. Amém? Fugi um pouquinho, mas vamos lá, volto para cá. E aí, Jesus lá sentou-se para descansar. E quando ele menos espera, veio uma mulher pegar água nesse poço que está sendo descrito aqui. As pessoas naquele tempo andavam muitos e muitos metros de distância para encontrar água. E essa mulher foi lá nesse lugar pegar água para a casa dela. E Jesus falou para ela, pediu água para ela. E ela olhou para Jesus, porque naquele tempo as pessoas não se falavam, os judeus não se falavam com os samaritanos, eles tinham uma rixa entre eles, e também os homens não falavam com as mulheres. E ela ficou admirada de ele como judeu, e ela samaritana, e ele como homem falar com ela. E aí ela falou assim, mas você não... eu estou parafraseando, ok? Depois você vai ler lá a história toda direitinho para a gente ganhar tempo. E aí ela olhou para ele e disse, você não tem nem como pegar água. Aí ele olhou para ela e disse, isso são versículos mais à frente, ok? Se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar, a água que eu tenho para lhe dar, você beberia e nunca mais você teria sede. Naturalmente, ela pensou que era a água que a gente bebe naturalmente. Só que Jesus estava falando algo espiritual com ela, não era natural. E ela não entendeu, e ela, pois eu quero, para mim nunca mais ir buscar água, porque eu moro tão distante, vamos dizer assim. E eu venho buscar água aqui. E aí Jesus olhou para ela, deve ter pensado assim, minha filha, você não sabe o que você está falando. Porque a água que eu tenho para dar para você é espiritual. Você sabia, querido, que enquanto você não encontra Jesus como Salvador, existe uma sede dentro de você que só se mata depois que você tem Jesus como Salvador. Porque você pode procurar em balada, você pode procurar em noitadas, em festas, preencher esse vazio que tem aí dentro. Mas você não vai preencher, porque você só preenche com Ele. É como se você fosse um quebra-cabeça e existisse uma lacuna. Um pedaço do quebra-cabeça é Jesus, que vai preencher a sua vida e vai mudar a sua rota. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. E aí Jesus começou a conversar com aquela mulher. E aí para você entender o que eu quero falar, quando eu falo algo natural. O que Jesus fez com aquela mulher, de conversar com ela e dizer para ela que ele tinha uma água que daria para ela, que se ela bebesse ela nunca mais ia ter sede, que no momento ela não estava entendendo, Jesus começou a lançar palavras proféticas na vida dela e dizer para ela, mandou ela chamar os maridos que ela já tinha tido, e ele disse para ela, ainda deu uma palavra de sabedoria para ela, dizendo para ela que que o marido que ela estava ainda não era dela. E Jesus nunca tinha visto essa mulher. E aí ela olhou para ele e ela disse assim, eu vejo que você é um profeta. Deus falou a vida dela toda. E isso é para acontecer, sabia, queridos? A unção de Deus que foi depositada em mim e você é para que nós cheguemos em lugares. Pessoas estejam precisando e nós sejamos a resposta. Porque essa mulher desse poço, ela estava precisando da solução para o problema dela. Porque ela vivia uma vida conturbada. Porque uma mulher que já tinha 5 maridos e o que ela tinha ainda não era dela, ela não tinha uma vida feliz. E Jesus chegou para mudar a vida dela, mudar a estação que ela estava, mudar a rota dela. E Jesus mudou a rota dela, porque ela recebeu as palavras de Jesus, ela foi alimentada e depois ela fez o quê? Saiu falando que aquele homem tinha dito que mudou a vida dela. Será que nós temos feito isso? O que Deus tem feito na nossa vida, será que nós temos proclamado para as pessoas lá no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que nós chegarmos? Porque, queridos, se nós fizermos isso, nós traremos pessoas para o Senhor. Porque as pessoas vão ver um Deus que muda a situação. Você sabia que você é a resposta que as pessoas precisam? Você tem um poder extraordinário dentro de você. Às vezes vocês podem pensar, irmã, a gente já está cansado de escutar isso. Mas se você está escutando de novo, porque você está precisando. Porque se Deus colocou no meu coração para falar essas coisas, é porque nós precisamos ouvir, até ficarmos convictos e vivermos o que estamos ouvindo.
Porque Deus não é menino, amém? Deus é Deus. E Ele vê você no oculto, em qualquer lugar que você esteja. Não pense que o que você faz, Deus não está vendo. Porque Ele está contemplando. Cada coisa que você faz, boa ou ruim, Ele está ali vendo. E você pode até enganar o homem, mas a Deus você não engana. Amém? Então, queridos, o que tem em nós é para alcançar a vida de outros. Amém? E o que aconteceu com Jesus enquanto Ele estava aqui na terra é para acontecer com nós. Quando Jesus subiu aos céus, Ele mandou outro vir, o Consolador. Amém? Abra aí Atos 1:8. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz que ela não volta vazia. Aleluias. Atos 1:8 diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e todos os confins da terra. Vamos mudar aqui Samaria para o Piauí, Teresina, amém? Vamos lá? Eu quero que vocês repitam comigo. Como? Amém, irmão? Você almoçou? Bora lá? Como em toda a Teresina, em todo o Piauí e até os confins da terra. Foi para isso que o Senhor escolheu você, amém? O Senhor escolheu você para que você faça o diferencial e você seja testemunha dele. E eu tenho certeza que alguma coisa ele já fez na sua vida para você ser testemunha dele. O que é ser testemunha? É quando alguém contempla alguma coisa que está vendo. E eu tenho certeza que você já contemplou coisas grandiosas que Deus tem feito na sua vida e na vida de outros. Sim ou não? Amém. Então, você já está apto a ser essa testemunha para falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Vamos aí para o capítulo 2 de Atos. Aleluia. Atos 2, versículo 2, diz o seguinte: de repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando. Só que não era assim, né? Era mais forte. Há um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Queridos, isso aqui foi quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Vamos imaginar que nós estamos nesse lugar onde o Senhor mandou eles ficarem. Todos estavam sentados, reunidos ali, num só pensamento, numa só disposição mental, com o coração disponível a receber o que estava por vir até eles. E de repente veio sobre eles a unção do Espírito, se apoderou de cada um deles. E algo extraordinário começou a acontecer na vida da humanidade. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele pediu para que o Senhor enviasse alguém semelhante a Ele, que fosse o Consolador, que estivesse conosco, para que nós não tivéssemos a desculpa de dizer que nós estamos só. Porque você não está só, amém? Você pode estar só de pessoas, naturalmente falando, mas você nunca está só, porque você tem o Todo-Poderoso habitando dentro de você, que lhe capacita a todas as coisas que você precisar fazer. Seja resolver problema familiar, seja resolver problemas na sua vida corriqueira, Ele está aí para lhe capacitar. Seja para você pregar a palavra, seja para você falar do que Ele fez na sua vida, a capacitação dEle está sobre você e em você. Quando você abrir a boca, Ele vai falar através de você. Pode ser uma palavra. Se você abrir a boca e dizer assim, Jesus te ama, alguma coisa acontece. Porque o poder dEle que está operando dentro de você, vai operar quando você abrir a boca e falar. Aí, às vezes, a gente quer ser aqueles crentes que não abrem a boca para falar nem que Jesus é bom. E as coisas não acontecem, e as pessoas não são alcançadas, e aí não acontece isso, não acontece aquilo, e aí depois a gente pensa que é culpa de Deus, sendo que agora a responsabilidade, queridos, é nossa. Depois que Deus enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, depois de Atos 2, agora nós somos responsáveis pela nossa vida com Deus. Não é mais aquele que está do meu lado, não é mais o pastor, não é mais aquele que eu acho que é mais espiritual do que eu, não, querido, a responsabilidade é minha e sua. Eu e você estamos na responsabilidade de correr a carreira.
de crescer em Deus, de amadurecer, de viver o melhor de Deus, de provar o que a palavra dele diz ao nosso respeito. Nós somos responsáveis. Não é mais ninguém. Eu vou sair da igreja porque não aconteceu nada na minha vida. Querido, não aconteceu porque você não fez nada. Porque se você entra e sai por aquela porta, senta nessa cadeira, escuta o ministro pregar, abre a Bíblia só quando está aqui, como é que você quer que Deus faça coisa na sua vida? Nós temos 2 cultos na semana, 3 cultos. Querido, nós temos 7 dias na semana. Um dia desse eu perguntei para uma pessoa, querido, você se alimenta quantos dias? 3 dias? Não, me alimento todo dia. Pois é. E o que você está fazendo com o seu espírito? Se você não está alimentando o seu espírito com a palavra, com a oração, com a meditação, com o congregar, porque é importante. Nós só temos domingo, quinta e domingo. E às vezes você só vem uma vez na semana. Você nunca vai alcançar aquilo que Deus diz para você. Amém? Infelizmente é uma realidade. A minha vida não acontece nada, está uma tribulação, querido, mas você tem um poder operando dentro de você que pode paralisar essa tribulação agora. Abra a boca e fale com as coisas. Você tem o Todo-Poderoso dentro de você. Existe um poder dele capacitando você a fazer tudo o que for necessário. Você não precisa esperar o domingo para vir conversar com o pastor, com o irmão aqui na igreja. Você tem o Senhor dentro de você, habitando, trabalhando nos bastidores em seu nome. Enquanto você abre a boca, confia nele e fala, as coisas acontecem. Porque a unção capacita você. Existe uma unção dentro de você. E também existe uma unção que vai vir por sobre. Quando você tirar tempo de meditação da palavra, tirar tempo de oração. Muitas vezes, porque nós fazemos parte da palavra da fé, nós achamos que nós não precisamos mais orar, queridos. É leitura e palavra. Não é só palavra. Você só come arroz? Você não come outras coisas para ter os nutrientes necessário para lhe dar força, coragem, ânimo, não come? E por que às vezes você quer só pegar e ler só a Bíblia? Eu vou ler o meu versículo de hoje. Aí eu vou passar o dia todo fazendo as coisas, eu não lembro de Deus, eu não declaro a palavra, eu não oro em línguas. E aí como é que eu quero que as coisas aconteçam? Aí vem a tribulação, vem a situação difícil, aí eu fico desesperado. Eu não. As pessoas ficam desesperadas com a mão na cabeça. Meu Deus, e agora? Eu vou ligar para o pastor. Aí às vezes o pastor está tão ocupado, querido, porque nosso pastor trabalha e é muito. Às vezes ele está tão ocupado, ele não tem como lhe socorrer, aí envia alguém, você fica chateado, porque em vez dele ir, ele mandou alguém. Mas é claro. Isso não era mais para acontecer, querido. Sabe o que era para estar acontecendo? Nós estarmos tão fortes, ao ponto de que quando alguém estivesse precisando, nós fôssemos o socorro daquele que está fraco, queridos. Deus não quer que apenas 10, 15, 20 estejam fortes, não. Deus quer que todos nós estejamos fortalecidos em Deus para socorrer os mais fracos. Tem gente aqui que já deve ter bem 5 anos na igreja e está com a vida do mesmo jeito. Não sai do canto, não vai para lugar nenhum. E Deus só olhando, esperando. Meu filho, desperte. A minha palavra está aí, meu espírito está dentro de você. Os ministros estão ministrando a palavra. O pastor está ensinando, porque o pastor tem uma unção de ensinar a gente com o chicote, depois vem e dá, né? É uma palavra tão boa. Porque se você vem aqui, todo mundo aqui é testemunha disso, não? Sim ou não, queridos? Você recebeu uma correção do nosso pastor. Vem um bálsamo, você não fica entristecido, você fica feliz, porque você sabe que ele está amando a sua vida. Não é assim? Mas vai alguém que não é pastor, tentar fazer o que o pastor faz para ver o que vai acontecer. Por causa da unção. Amém? Então, queridos, nós temos que viver de um jeito onde nós temos que pensar o seguinte: eu já tenho palavra suficiente que eu posso ajudar a outros. Não ficar sempre querendo ser ajudado, porque o poder que está operando dentro de você é poderoso. É o mesmo poder que está dentro do nosso pastor. Agora, existe uma diferença. Qual é a diferença? É que o pastor busca mais. O pastor tem uma unção vinda da parte de Deus, especificamente para apacentar você. Amém? Mas eu e você temos que entender que o Espírito de Deus que está dentro de você
É o próprio Espírito de Jesus. O Espírito que estava em Jesus, agora está em mim e em você. Nos capacitando a fazer o que Ele colocar diante de nós. Agora, nós precisamos entender que se não tem renúncia, não tem poder. Você precisa parar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Você precisa parar de querer viver a sua vida. Eu é que mando em mim. Será bonitinho que é você mesmo que manda? Você não é mais seu, amado e amadas. Nós somos do Senhor. Você e eu fomos comprados por um preço de sangue. Um sangue precioso. Um sangue do nosso Jesus. Não tem nada que pague. E Ele nos comprou. Você e eu fomos comprados por Ele. Nós estávamos num lamaçal de pecado. Nós estávamos numa vida onde não tinha volta. E Ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém, queridos? Então você não é qualquer um. Existe um poder em você, operando em você e através de você. Abra aí Marcos 16. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra funciona. Aleluia. Versículo 17. Querido, você tem consciência do que você está vindo fazer aqui? Você já parou para pensar que você não vem aqui simplesmente para dizer que é crente? Simplesmente para vestir uma roupa bonita no domingo? Simplesmente para marcar uma tabela? Mas você vem aqui com um propósito. Você não saiu da sua casa hoje em vão. Há alguma coisa Deus tem para você aqui nessa tarde. Então, quando você cria expectativas em Deus, não em homens, porque se você tiver expectativas em homens, você se frustra. Mas se você tiver expectativas em Deus, Ele tem aquilo que você está precisando. Amém? Então, nunca venha para a casa do Senhor sem expectativa nele. Saia de casa dizendo: Senhor, eu estou indo lá para que você me alcance na minha necessidade, para que você tire as crecas que precisam ser tiradas e para que o Senhor possa sarar todas as feridas que possam estar em mim. Aleluia. Marcos 16, versículo 17 e 18, diz assim: E estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Isso aqui é para nos seguir. Isso aqui não é para estar só aqui, quando for na hora do culto, não. Isso aqui é para nos seguir. Estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Se você crê, então você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Se você crê, você pode falar e as coisas acontecerem. Porque o poder e a unção que estava sobre Jesus agora está sobre mim e sobre você. Existe um poder operando em mim e em você. E existe um poder operando sobre nós também. Essa unção, quando vem, ela vem para algo específico. Ela não vem só simplesmente para a gente estar com ela. Amém? A unção é como um guarda-chuva. Você usa o guarda-chuva? Você usa o guarda-chuva sem necessidade. Você só usa quando precisa, não é? Então a unção de Deus, ela vem para um fim proveitoso. Ela não vem simplesmente por vir. Ela vem para algo acontecer. Ela vem para algo ser mudado. Ela vem para rotas serem mudadas. Ela vem para mudar situações e circunstâncias. Ela vem para nos ajudar a enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar naturalmente. Nós temos a unção dos santos em nós. Abra aí em 1 João. Oh, obrigado, Pai. Tu és bom, Senhor.
1 João 2, 27. Estou terminando, gente. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Quem recebeu a unção de Deus? Todos nós recebemos, queridos. Porque o Espírito Santo é o doador da unção. Amém? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisar saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Quando você confessa Jesus como Salvador, o Espírito Santo, que é o doador da unção, vem habitar dentro de você. Ele está aí dentro de você agora. E ele lhe capacita a fazer coisas que você acha que não tem capacidade de fazer, que você acha que não tem como fazer. Agora, se você não conhecer a Deus e a Ele através da palavra, você nunca vai saber que a unção está aí se movendo. Às vezes, quando você está aí sentado ouvindo a palavra, que algo começa a mexer dentro de você, é o Espírito Santo. É a unção que está se movendo dentro de você. Você precisa simplesmente conhecer como fazer para usar essa unção, para desfrutar dessa unção. E uma das ferramentas poderosas que nós temos é a oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, queridos, queridos, você acelera o processo, queridos. Sabe quando você tem assim, eu não sei se vocês já colheram banana verde. E aí você quer botar ela para amadurecer mais rápido. E aí você bota ela lá dentro de um saco, bota escondida, aí vai suar e ela vai amadurecer com facilidade. A unção de Deus manifesta através da oração em línguas, vai acelerar o processo que você precisa para entrar naquilo que Deus já falou para você. Você precisa ter uma convicção de quem está em você, queridos. Se você tiver convicção desse poder que opera em você e através de você, não vai haver nada que vale parar. Nada pode lhe parar. Nada pode lhe deter. Se você tiver convicção do poder que opera em você, queridos. Esse poder está aí se manifestando, se movendo, lhe dizendo, ore mais. Leia mais a palavra, estude mais esse assunto, vá por aqui, faça isso. É a unção, é o Espírito Santo dentro de você, querido. Querendo que você busque a Deus, para que você se capacite da unção, para que você faça coisas que você não consegue fazer hoje. É necessário nós termos convicção do poder que opera em nós. Amém? Lucas 4. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Você crê que a palavra é a verdade? Então você vai sair daqui nessa tarde convicto hoje dos versículos que eu estou lendo, comprovando para você o que eu estou falando a respeito da unção, que é a realidade de Deus para você, amém? Porque você não vive mais como você vivia antes de ter Jesus como Salvador. A sua realidade em Deus não é o que você está vivendo naturalmente falando. A sua realidade em Deus é o que está escrito na palavra. Você tem só que receber, aceitar e viver. Se Deus falou, está falado e acabou. Amém? Você só tem que viver andando em cima disso. E você vai ver e vai provar do que Deus tem falado através da palavra dele, para mim e para você. Versículo 17. Diz assim, isso aqui foi Jesus que fez. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Queridos, o que aconteceu com Jesus? Quando ele andava aqui,
está disponível para nós. Ele nos escolheu, nós somos discípulos, nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Ele começou. Depois que o Espírito Santo desceu, não existe mais desculpa, a capacitação dele está em nós, para fazer coisas acontecerem, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para pôr as mãos sobre as pessoas endemoniadas e repreender os demônios. Ah, querido, se você soubesse realmente quem você é, talvez você não tivesse com o pensamento que você está agora. Nós não estamos aqui pregando historinha em quadrinhos. Nós não estamos aqui pregando fábulas, queridos. Nós estamos pregando algo verdadeiro, que aconteceu no tempo que Jesus andava, aconteceu quando ele subiu e o Espírito Santo desceu, e acontece hoje. Você e eu só temos que ter convicção de quem somos em Deus. Se você não souber quem você é em Deus, está bom de você fazer o rema. Porque aqui no rema nós aprendemos até do primeiro passo, vamos dizer assim, do engatinhar até andar e correr e voar. Nós aprendemos a palavra, queridos. Então, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de fazer o rema. Porque o rema tem mudado a vida de várias pessoas. O rema mudou a minha vida. Ah, quem me conheceu quando eu cheguei aqui na igreja Verbo da Vida, que eu fiz o rema o primeiro ano. Quando olha para mim hoje, assim, mulher, terça-feira eu fui ministrar num lugar e uma pessoa que me conhece do começo, quando eu cheguei na igreja Verbo da Vida, que ela viu eu ministrando, ela disse, menina, é tu. Porque ela viu quem eu era quando eu cheguei. Eu era acabronhada, tímida. O Arthur me conhece, né, Arthur? Eu não tinha vergonha de falar. A Samara, o pastor Marcelo também, que são do começo. Mas, queridos, quando a gente conhece a palavra através do que é ensinado no rema, porque o rema a gente aprende, é a palavra. Amém? Não é doutrina de homem, mas é a palavra. E você só continua com a vida do mesmo jeito se você quiser. Porque a palavra é pregada, é ensinada, é mostrado o caminho, é dada a receita do bolo, como fazer. Você só continua do mesmo jeito se quiser. Mas se você quiser mudar de vida, mudar de direção, o rema dá a receita e ensina como fazer. Então não perde a oportunidade não, querido. Vem assistir a aula amanhã, que vai começar uma aula. E essa matéria é poderosa. Como ser guiado pelo Espírito. Gente, nós precisamos hoje viver guiados pelo Espírito, para não fazer besteira, não dar com a cara na parede, escolher namoro errado, casamento errado, trabalho errado, amizade errada. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, queridos. Amém? O Espírito de Deus está em você, para você não andar mais de forma errada. Quando você vai andar para o caminho errado, que você está em conexão com o Espírito, ele diz, epa, por aí não, é por aqui. Aí você tem que refazer a rota e ir por outro caminho. Então, queridos, não perde a oportunidade. Amém? Abre esse parênteses aqui, porque o Espírito Santo me mandou falar. Amém? E a gente tem que falar do que é bom, né não? Se mudou a minha vida, pode mudar a sua, que ainda não conhece a escola. Amém? Aleluia. Então, queridos, do jeito que Jesus foi aqui na terra, eu e você é para ser. Nós somos discípulos. Amém? E os discípulos fazem aquilo que o mestre ensina. E o Senhor nos ensina através da palavra o que fazer, como fazer, por onde ir, o que não fazer e onde não ir. E a gente só faz o errado se quiser. Vocês entenderam que vocês são ungidos? Existe uma unção de Deus em você por causa do que Jesus fez. E o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Amém? E a unção sobre você vai se manifestar quando você passar a ter uma vida de oração, leitura da palavra, congregar da forma correta, viver como a palavra diz. Aí a unção vai se manifestar para que você cumpra um plano e um propósito dele para a sua vida aqui na terra. Amém? Aleluia. Abra aí Efésios 3:20. Estamos acabando, queridos. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Amém? Vamos ler esse versículo e já vamos encerrar. Diz assim. Aleluia. Efésios 3:20. Esse versículo é um versículo chave que eu ensino às crianças lá no interior e eu sempre falo para elas
falarem. Porque esse versículo é o que ativa a nossa consciência de que esse poder está em nós. E ele diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, que opera com o seu poder, que age em nós. Querido, saia daqui nessa tarde convicto de que existe um poder que está operando dentro de você e também está disposto a operar sobre você, para que você cumpra coisas aqui na terra, para realizar coisas aqui na terra que o Senhor já determinou para você antes mesmo de você nascer. Amém? Porque Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Antes de nós nascermos, o Senhor já escreveu a nossa história. Então a nossa vida está escrita na palma da mão dele, como o nosso nome está. Então ele já sabe o começo da sua vida, o meio da sua vida e o fim dela. E eu tenho certeza de que o plano dele é muito melhor do que o seu. Então pare de fazer aquilo que você acha que deve fazer e corra para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Aquilo que o Espírito de Deus tem falado ao seu espírito. Coisas que Ele tem dito para você parar de fazer. Coisas que Ele tem dito para você ir fazer. Pare de fazer a sua própria vontade. Enquanto você estiver vivendo da sua maneira, da sua forma, coisas que Ele tem reservado para você não se manifestará. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem o plano perfeito para mim e para você. Aleluia. O Senhor é fiel, queridos. Não há nada impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Feche os seus olhos, queridos. Espírito Santo, você conhece cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não as conheço como você as conhece. Você já esteve no futuro. Você já esteve no futuro deles. Oh, Espírito Santo. Oh, eu declaro em nome de Jesus a unção do Espírito que opera em mim e através de mim, alcançando você agora. Eu declaro uma consciência de quem você é, sendo ativada. Consciência do poder que opera em você e através de você. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, coisas que estavam paradas na sua vida comecem a se mover, comecem a se manifestar. Águas paradas se movam em nome de Jesus. Oh, assim como você fez nos tempos antigos, Senhor, que mudou rotas, mudou destinos daqueles que creem. Eu creio, Senhor, fazendo isso hoje à tarde na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus a aceleração, em nome de Jesus, a aceleração, em nome de Jesus.
gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, ao Todo-Poderoso, aquele que muda circunstâncias e situações, aquele que já esteve no seu futuro, aquele que já viu você no oculto. Se existir alguém nessa tarde que queira entregar a sua vida ao Senhor, venha até aqui, amém? Nós iremos lhe ajudar a entrar nessa família, porque essa é a família de Deus. Aleluias. Todos salvos. Existe alguém aqui nessa tarde que está com alguma enfermidade e crer, porque precisa crer em imposição de mãos para que as coisas aconteçam, porque não é a pessoa, é o Senhor através da pessoa. A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Se você crer, tiver com algum sintoma, alguma doença, vem aqui, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluias. Aleluias. Qual o seu problema? Glorioso, Mas aonde? Rei dos Reis, meu irmão. Aleluia. Você crê, queridos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Imagine curar uma doença. Aleluia. Feche os seus olhos. Não fique como espectador, mas fique como alguém que está pegando junto com a irmã aqui agora. Porque o poder de Deus está aqui para operar na vida dela, como na vida de qualquer pessoa que crê. Amém? Maravilhoso, A Bíblia diz, irmã, que nós imoremos. glorioso, A Bíblia diz. Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim. Elevo o meu canto, Em nome de Jesus. o canto do Seque e morra. Eu falo com você. Bondade Em e nome de Jesus. Assim como Jesus verdade falou com aquela me figueira. seguirão Eu lhe dou uma ordem agora em nome de até Jesus. o Seque fim. e morra desde a raiz. Maravilhoso, Obrigado, Pai. Porque já é assim. Em glorioso, nome de Jesus. Receba. Rei dos Ah. Reis, Obrigado, meu Pai. irmão, Está feito. vive Amém? Aleluia. Existe alguém aqui que não fala ainda em línguas, que gostaria de ter esse mover na sua vida, porque o Espírito Santo está dentro de você. Amém? Ele está aí e Ele é quem dá as línguas para você falar. Existe alguém aqui nessa tarde que ainda não tem essa manifestação na sua vida e gostaria de ter? Aleluia. Se tiver, querido, não perca a oportunidade, porque essa é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a entrar no plano de Deus para a nossa vida. A oração em línguas vai ativar o dom de Deus que há em você. A oração em línguas vai ativar o chamado. Vai se evidenciar quando você estiver praticando a oração em línguas e usando essa ferramenta poderosa. Essa ferramenta é uma ferramenta dada por Deus para nos ajudar a alcançar níveis maiores em Deus. Aleluia. Todos salvos. Amém. Todos orando em línguas. Amém. Aleluia. Sejam abençoados, queridos, na prática da palavra, amém? Porque para essa palavra acontecer na vida de vocês, nós precisamos praticá-la, amém? De todos nós, na realidade. Glória a Deus. Você foi abençoado essa tarde? Eu fui impactado, querido. Obrigada, Estava Deus. ali borbulhando por dentro. Que palavra, que bênção. Como a irmã Miriam falou bem, você pode ser ainda mais intenso, né, se dedicando a essa palavra que tem marcado as nossas vidas. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de fazer presente amanhã. Nessa nova matéria que se iniciará, como ser guiado pelo Espírito Santo, é uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. Eu queria só pedir para que você passasse lá no balcão de informações e se informasse melhor acerca do evento que acontecerá no dia 1º de maio para os jovens.
Acontecerá lá na chácara Sonho Real, na região da Santa Maria. E passa lá, se informa direitinho. Você que é pai, financia lá o teu filho, né? Paga esse evento para ele, vai ser de muita importância para a vida dele, tá bom? E se puder também vá junto. É um evento que é para os jovens e nós somos jovens, por que não? Amém? Glória a Deus. Só isso, produção? Aos visitantes, eu queria que os visitantes aí, você lembra que eu falei que tinha uma sala para você, preparada especialmente para você? Lá atrás nós temos lá uma equipe lá sinalizando para você e vai lhe direcionar para essa sala, tá? Lá vai ser bem rápido, tá? Só para te conhecer um pouco melhor. Lá você vai ser tratado com muito amor, ainda mais pelos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada, tá? Produtiva. E se prepare, irmãos. Boas notícias estão chegando. E seu telefone vai tocar essa semana. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém?